Boa tarde aos nossos ouvintes, estamos aqui para o nosso segundo programa, Hora da Bola. Estou aqui de novo com o meu amigo Deu Ascensão, agradeço por estares aqui presente mais uma vez comigo. Obrigado pelo convite outra vez, a ti e ao Filipe mais uma vez, e quero agradecer a todas as pessoas que nos ouviram, amigos, familiares, conhecidos, e pelo feedback. É sempre bom receber uns feedback e só podemos melhorar a partir de agora, não é? Vamos avançar para os nossos primeiros assuntos, mas antes queria deixar um agradecimento especial a quem nos ouviu o nosso episódio da semana passada e ao nosso amigo Filipe, que está aqui connosco no estúdio, sempre pronto a ajudar na edição e toda a acústica do podcast. Muito bem. Obrigado. Foi um duplo agradecimento que vale muito mais do que só o meu, basicamente. Vamos então para o nosso primeiro assunto, Braga Sporting. Este episódio vai ser mais dedicado à Final Four, que ocorreu em Braga. Para o ano, acho que já não vai ser lá. A Liga está, em princípio, vai mudar de cidade e ainda estão abertas as candidaturas, basicamente. Vamos lá ver em que cidade é que vai calhar. Pode calhar de novo no Braga. Pode calhar de novo. Assim, parece-me improvável, mas nunca se sabe. Vamos ver. O Braga ganhou o Sporting 2-1, marcou logo aos 8 minutos. O Braga, na primeira parte, durante o jogo todo, eu creio que o Braga teve melhor, teve por cima. É assim, o Braga entrou muito forte no jogo, como tu dizes, marcou logo cedo, aos 8 minutos, Ricardo Horta, e o Sporting só conseguiu equilibrar perto do final da primeira parte, e depois chegou mesmo à igualdade, num lance que até as câmaras da televisão estavam desprevenidas. Bruno Fernandes, numa cobrança de falta muito rápida, a descobrir Mathieu, e Mathieu a encostar para as redes defendidas pelo guarda-redes do Sporting de Braga. Para mim, o melhor nesta partida foi Galeno. Galeno que... A única coisa que se calhar ele teve pior na partida foi na finalização, porque ele chegou muitas vezes à frente do ataque. Se calhar o meu pior neste jogo foi a expulsão de Bolazzi. Exatamente, na segunda parte o Sporting entrar mais forte, ele lançar Bolazzi na partida, Bolazzi que foi depois expulso na equipa dos Leões, e até ao final do jogo o Sporting estava a tentar aguentar, relembrando que na Final Four não há prolongamento, o Sporting estava a tentar aguentar para chegar aos penaltis, mas o Braga a pressionar conseguiu quase no último minuto marcar o gol da vitória para a alegria dos bracarenses. Vamos passar para o jogo Vitória-Porto. Talvez este é o jogo que há aqui mais assuntos a falar, porque houve mais se calhar más ou boas decisões de arbitragem. Exatamente, este se calhar é o jogo com mais polémica de todos da Final Four, por isso se calhar vai ter uma incidência especial nos nossos comentários em relação a este jogo. O Vitória perde 2-1 com o Porto. Exatamente, bastante dividido na primeira parte, não teve assim grandes oportunidades para cada equipa, e depois o Porto se calhar a chegar ao intervalo também com maior eficácia no ataque. Segunda parte também o Porto entrar a todo o gás basicamente, e pronto, veio os lances de supostos penaltis, supostos fora de jogo, que vieram condicionar o jogo todo basicamente. E por acaso, tem aqui um assunto que eu gostava de abordar. Quanto aos 3 golos, ficou 2-1. Achas que o primeiro golo, neste caso o Vitória, era penalti ou não era penalti? Eu no primeiro gol do Vitória, se calhar dos lances assim que dou de benefício do vídeo arte ao vídeo arte, porque neste lance muitos já disseram que era penalti e outros já disseram que não era penalti, e vários árbitros, vários especialistas, até aqui os nossos amigos que estão connosco em estúdio, já muitos têm as opiniões divididas, e é assim, aceito o penalti tal como aceitava se não fosse penalti. Assim, eu não te perguntei isso. Eu perguntei-te se achavas que era penalti ou não era penalti. Muito sinceramente, para mim era penalti. Pronto, era essa a resposta que querias, era essa a resposta que tens. Só queria ser um bocado imparcial e dizer que também aceito se não fosse penalti, basicamente. É assim, porque se eu concordo que isto, pronto, vamos ver que isto aqui era penalti. Tu achas que, então, que o segundo gol, neste caso o primeiro gol do Porto, era regular ou era irregular? Porque isto também temos depois aqui a ver, porque se um vai ao vídeo ao árbitro, neste caso que nem... Este não foi ao vídeo arte. Este não foi ao vídeo árbitro. O Porto marcou 2 minutos depois do gol de Vitória por Alex Telles, remate fora da área. E é aquela dúvida que ficou também na semana passada no Porto Braga, que era um jogador que estava à frente da linha da bola, não incomodou Marchesino na altura, mas agora, neste caso, que não foi ao vídeo-arte, o Soares está bem fora de jogo posicional, à frente do guarda-redes Douglas. Talvez tenha tapado a vista ao guarda-redes, mas também, Gabriel, a realidade é que o guarda-redes não se queixou, basicamente. Por isso, nem foi falar com o Arte, nem nenhum jogador do Vitória foi falar com o Arte acerca do fora de jogo de Soares.
Por isso, mas nas imagens televisivas realmente parece-me fora de jogo posicional de Soares e que a bola, ele tenha-se desviado e a bola tenha passado e entrado na baliza do Vitória. Assim, por acaso neste lance eu concordo contigo. Eu acho que pode ter sido fora de jogo posicional de Soares, mas vamos lá ver, o Douglas, depois de ter sido o golo, ele não reclamou com o árbitro da partida. Exato, isso temos que ser realistas. Às vezes que os jogadores a falar com o árbitro, às vezes condiciona e faz com que o árbitro peça informações ao vídeo árbitro sobre essa jogada. Neste caso não houve grandes protestos por parte dos jogadores do Vitória. Se soubesse, se calhar o árbitro até... Se ficava ali na dúvida, se era, talvez pedisse mais informações ao vídeo árbitro ou fosse ver na televisão, basicamente, que eles têm lá o computadorzito deles, não é? Para ver os lances, por isso aí ele podia ter tirado as dúvidas todas. Neste caso agora, o segundo golo do Futebol Clube do Porto, Deu 2-1. deu 2-1. Eu também gostava de questionar se achas que era irregular ou que não era, ou que era regular. Porque isto estávamos aqui a dizer, era golo ou não era. Sim. Também, eu aposto que os nossos ouvintes também gostavam de saber a nossa opinião. Exatamente. É assim, em jogada rápida, realmente parecia encosto de ombro ali do Corona sobre penso que era Florent, o defesa esquerdo do Vitória, porque depois passou a bola para o Soares e Soares só encostou. Mas, através das imagens televisivas e fotografias e câmara lenta, parece que Corona dá um pontapé na perna esquerda de Florent, realmente, e foi isso que fez Florent tropeçar e cair ao chão. Por isso parecia-me que este gol devia ter sido invalidado e o resultado, neste caso, continuar com o empate. E este, para mim, ainda é mais claro que o fora de jogo posicional de Soares. Por isso, nesta altura, se calhar o 1 era o resultado como mais indicado. Assim, na minha opinião, tanto estes três lances, acho que se calhar o mais duvidoso acaba por ser aqui o segundo gol do Futebol Clube do Porto. Claro que depois, no final do jogo, é o lance que toda a gente fala. João Pedro, avançado que entrou para a segunda parte, para a formação vitoriana, basicamente, numa disputa de bola com o guarda-redes Diogo Costa, do Porto, a bola sobra para Diogo Costa e ao tentar agarrar a bola solta-lhe das mãos e o Arte numa primeira instância deu o golo ao Vitória. A ir ver ao vídeo arte, basicamente reparou que João Pedro tinha dado um pontapé nas luvas de Diogo Costa que fez com que a bola subisse, basicamente. Não sei se a tua interpretação é mesmo ou não. Assim, na minha opinião, o que é assim? O Diogo Costa vai à bola e ele... Só aqui, tanto na posição do Diogo Costa, ele acaba se calhar por ter aqui algum erro, porque ele antecipa-se no lance, enquanto se ele estivesse na baliza, ele podia ter prevenido logo mais o lance. Gabriel, também tens que ver que o guarda-redes tem que sair à bola, não é? Sim. Não vai ficar colado à linha de baliza. Neste caso, tu tens razão. Mas o que eu te quero dizer é que ao lado do guarda-redes do Diogo Costa já tinha lá um jogador do Futebol Clube do Porto, já não lembro quem era, mas sei que ele estava lá perto. Sim, tinha os defesas à beira dele, não é, Gabriel? Mas também é uma coisa certa, o guarda-redes tem sempre, quando é na pequena área, normalmente as faltas caem sempre para o lado do guarda-redes, basicamente a favor do guarda-redes. Neste caso foi um lance fora da área e foi isso que deixou a dúvida ao Arte, basicamente. Mas, a ver nas imagens, para mim, houve pontapé do jogador do Vitória nas mãos de Diogo Costa que impossibilitou dele agarrar a bola, basicamente. Se não devia ter saído como saiu, porque tinha os defesas do Porto para tirar a bola, acho que não, mas... Fica a dúvida, basicamente. Porque o que eu acho mais estranho nisto é que eu não sei como é que isto acontece, mas é que o Diogo Costa leva um pontapé na mão, não é? Exato. Ele depois vai se queixar do braço. Isto não sou eu que estou aqui a inventar, isto está provado. Gabriel, isto está provado. Sabes que isto não é o futebol dos anos 90 da Liga Inglesa em que os jogadores levavam o pontapé e ia dar o pontapé de volta. Isto, o jogador sente uma brisa de ar, atira-se para o chão e tipo Neymar rebola 10 vezes, não é? Isto é a minha interpretação do lance. Isso é claro que isso também não se mede pelo braço ou pela mão, se é penalti ou se não é penalti. Mas se calhar pode ter sido penalti, mas o guarda-redes dentro da pequena área, ele tem prioridade no lance. Sim. Fora da pequena área, ele deixa de ter a prioridade no lance. Na primeira área, pode agarrar com as mãos da mesma, como é óbvio, mas é a disputa de bola como se fosse outro jogador normal, não é? Não tem essa tal prioridade que eles dão na pequena área. Para mim, o resultado ideal seria o empate e nas grandes penalidades decidir quem era o vencedor, mas o futebol é assim e acabou o jogo com a vitória do Porto. Eu neste momento falando fora do que aconteceu no jogo, eu tinha aqui uma cábula que eu vou ler, que aconteceu com a claque dos White Angels do Vitória, que foi autorizada a claque do Vitória fazer uma coreografia de 100 metros de comprimento e 20 de largura e 10.000 bandeiras de plástico, 20 por 20, 20 por 20, e a 4 dias de jogo foi-lhe negada a coreografia. 4 dias de jogo foi-lhe negada a coreografia. Sim. E tinha sido aceita antes
4 semanas antes, Por todas pelas forças de seguranças. todas as autoridades competentes e pela Liga de Clubes tinha sido autorizada o pano, basicamente, e as bandeiras. E basicamente, quando os adeptos vitorianos já tinham tudo pronto, a Liga e a PSP, neste caso, basicamente decidiu que não podiam levar para o estádio. Porque isto não é só. Porque ainda para piorar, os adeptos de Vitória iriam ou fizeram um símbolo gigante de Vitória em pano para colar lá em Braga e só poderiam utilizar aquilo dentro da caixa de segurança. Claro que isto não pode desculpar algumas atitudes, por exemplo, o atiramento de tochas para o relvado, dos adeptos. Partiram várias cadeiras, nada é Acho justificável. que também partiram uma casa de banho, mas eu não posso estar aqui a dizer que, neste caso, os adeptos de Vitória, a razão está do lado deles ou não está, porque o que é certo é que foi negada sem qualquer justificação. E depois o que nós vemos, que já vamos lá ao jogo da final, o Futebol Clube do Porto leva um pano gigante, é Futebol Clube do Porto. E as tochas lançadas pelas claques do Braga, que não era permitido, basicamente. Ou basicamente também a final não permitem umas coisas, na final permitem todas, basicamente. Não é só, porque o Sporting Clube de Braga, os adeptos do Braga levaram uma bandeira. Também tinham uma bandeira que eu creio que não era, se calhar podia ser idênticas a estas que o Vitória, claro que os 8 anos, eles tinham preparado 20 por 20 para os adeptos vitorianos. Assim, depois eu questiono-me porque é que a Liga Portuguesa faz isto. Eu não sei porquê, mas um dia gostava que me fosse explicada, como se calhar toda a gente gostava de saber estes pormenores, porque isto no seu... Claro que sou eu que estou aqui a dizer, como é óbvio, não é? Mas isto são os assuntos que não compete à Liga também resolver e clarificar, porque senão ficamos aqui todos na dúvida, porque é que uns podem tudo e outros não podem nada. Eu percebo o que estás a dizer e também se na final foi permitido aquilo, porque é que na meia-final não foi permitida a coreografia do Vitória, basicamente. Mas é melhor avançar para a final e isto fica entre nós, basicamente. Passando para a final, Braga-Porto, o Braga ganha 1-0 ao Futebol Clube do Porto. Também um jogo bastante equilibrado, o Braga também entrar melhor como entrou na meia-final, uma bola à barra também, o Porto também mais para a frente no jogo também teve uma oportunidade de corona que a bola foi à barra. Mas de resto, jogo muito equilibrado. Penso que o gol podia ter caído para qualquer uma das equipas. Também destacar Galeno, que era ex-jogador do Futebol Clube do Porto, ali com a defesa do Porto a passar por eles facilmente, basicamente. Ali falta de marcação a Galeno. E quase caí do pano, basicamente. Nos últimos lances do jogo, o Braga a marcar, e para o delírio dos adeptos bracarenses. E o Porto, mais uma vez, sem ganhar uma taça da Liga. Sim, eu também, e o que acontece isto na final é que Sérgio Conceição no final do jogo pôs o seu lugar à disposição, creio eu. Sim, isso é um assunto que eu vou falar mais para a frente, vamos ter mais tempo para refletir sobre isso. No Braga-Porto, na minha opinião, acho que o jogo podia calhar para qualquer lado. Acho que Um jogo muito equilibrado. o gol do Braga também tinham dito na altura que estava em posição regular, creio, a couve ali os jogadores da defesa do Porto. Mesmo, nem foi, Mas acho nem que foi foi preciso... este jogo, acho que este gol não há aqui nenhuma, Nada, não há nenhum erro, acho que foi justo, porque a bola chegou a bater no jogador do Porto primeiro, houve ali um ressalto, o jogador do Braga atirou para dentro da baliza do Porto. O jogador do Braga nem sequer estava bem fora do jogo, por isso a bola bateu no defesa do Porto, mas estava em posição regular, gol limpo e vitória do Braga na Final Four. Depois da final fora, houve alguns jogos já da jornada da Liga Portuguesa. Exatamente. Queres enumerar os resultados agora? O Biassade ganhou 2-1 ao Portimonense. O Famalicão perdeu em casa com o Santa Clara, mais uma derrota do Futebol Clube Famalicão. O Tondela perdeu 3-0 com o Vitória Futebol Clube. O Passos Ferreira perde 2-0 com o Benfica, em casa. Só referir assim uma parte neste jogo, que o videoarte teve avariado quase a primeira parte toda. No Passos Ferreira Benfica, não é verdade. O Aves Boa Vista, o Boa Vista volta às vitórias, volta a ganhar 1-0. Exatamente, antes de um jogo importante no Como Bessa, para a semana contra o Vitória. Um derby. Um derby. O Vitória Sport Clube, que perdeu ontem 2-1 com o Rio Ave. O Sporting ganhou 1-0 ao Marítimo. E os jogos que faltam nesta jornada é Que é o Porto Gil Vicente, Porto que é Gil hoje. Vicente, exatamente, e amanhã temos o Moreirense contra o Braga. Passando agora para os nossos destaques internacionais,
Se calhar eu vou dar o meu destaque primeiro e depois, Sim, está à depois vontade. dás tu. O meu destaque esta semana vai para a Haaland, a contratação do Dortmund, contratado ao Salzburgo por 20 milhões de euros. Jogador de 19 anos, o preço que foi contratado realmente, penso que foi uma pechincha. Esse jogador é muito bom. Ele acho que marcou 4 golos em menos de uma hora. 5 gols em vez de hora. Mas eu vou-te explicar como é que aconteceu. Ele estreou na semana passada pelo Dortmund, entrou na segunda parte e fez um hat-trick logo pela estreia. E este fim de semana também voltou a entrar na segunda parte e marcou mais 2 golos pelo Dortmund, o que dá 5 golos em menos de uma hora. Isto realmente, É muito bom. jogador. esta contratação parece que vai dar muito dinheiro aos cofres do Borussia Dortmund, basicamente. O meu destaque internacional hoje não vai para o futebol, vai para o basquete, que houve um jogador importante da NBA que infelizmente Faleceu, Kobe Bryant, faleceu num acidente de helicóptero. ele era muito admirado este jogador da NBA porque ele era não só um bom jogador da NBA, ele tinha uma grande mentalidade. Eu lembro de ver um vídeo dele na internet que era um vídeo espetacular e ele incentiva os jogadores. É verdade, nós estamos aqui a falar sobre isto, estamos aqui a rir dentro de tudo, Sim, mas é a temos realidade. que Isto falar, é um temos- bom temos jogador que da falar, NBA, temos que falar. tem uma grande carreira. Eu acho não podemos também aqui no destaque internacional, eu não estou a falar de futebol neste momento, estou a falar da NBA, também é um desporto que eu aprecio, mas também acredito que era um grande jogador da NBA. Passando agora para os nossos altos e baixos, o meu alto vai para o Braga, vence a segunda taça da Liga. É um bom feito para o Ruben Amorim. Ruben Amorim, que já leva 4 vitórias consecutivas, é um bom treinador, está-se a mostrar um bom treinador, porque só começou agora. Creio que pode levar o Braga a grandes vitórias e vamos ver o que é que nos espera. Exatamente, e eu partilho o teu destaque, não para o Braga, mas em princípio, não em princípio, em propósito, para Ruben Amorim. Venceu a Taça da Liga, últimos 4 jogos, 4 vitórias, basicamente. O Porto, já no último jogo tinha perdido, o Sérgio Conceição, com aqueles 3 defesas mais os 2 alas, não conseguiu entender aquela tática de Ruben Amorim e parece que este jogo também teve a receita certa para dar a vitória. Por isso vai, merecidamente, Ruben Amorim. O meu baixo vai para a Liga. Mais uma vez a Liga aparece-me aqui como baixo porque não só aquilo que aconteceu em Braga na final fora de uns adeptos poderem ter levado uma tarja gigante, os outros adeptos já não podiam e foi cancelado há 4 dias de jogo, porque isto parece que não há muito tempo preparado para estas tarjas serem feitas e assim, e 4 dias antes acredito como pode ter levado isto os adeptos a ficarem mais descontentes com esta atitude das forças de segurança e a Liga, e também não só para isto, mas também para o jogo que aconteceu agora com o Vitória, com o Rio Ave, que houve, se não me engano, acho que foi 20 adeptos do Vitória, que foram identificados pela polícia por causa de mostrarem uma tarja a dizer que havia muito interesse em a Sport TV ter os jogos a estas horas. Basicamente concordo com. Não é o meu baixo, mas também podia ser, porque realmente a Liga continua a pôr os jogos às sextas-feiras e às segundas-feiras a horas basicamente impraticáveis para as pessoas. As pessoas estão a sair de trabalho, o jogo está a decorrer, não dá para as pessoas verem o futebol. E basicamente 20 adeptos ontem identificados em Guimarães por terem uma tarja à crítica à Sport TV e às horas de jogo que a Sport TV. Porque a Sport TV basicamente é ela que manda nas horas de jogo que a Liga faz os jogos. É assim, ó Gabriel, isso parece-me tipo piada, mas a realidade é essa. Por exemplo, em Inglaterra vê jogos a correrem à mesma hora e ao sábado e ao domingo à tarde e não há cá jogos às segundas e sextas. Eu estou-me a rir porque como é que isto é possível acontecer em Portugal? Como é que é possível? Porque parece que, e nós vemos que na Primeira Liga, na Segunda Liga há jogos assim disparatados, com estes horários que eu não percebo muito bem, mas também, prontos. Mas na Distrital nós vemos jogos todos os domingos às 3 da tarde. Exatamente, e sabes porquê? Porque na Distrital não há direitos televisivos e não há as televisões a terem que passar os jogos. Por exemplo, se vimos a Sport TV, são 5 canais distritais e imagina, são 10 jogos ao mesmo tempo, não dá para os 5 canais. Sport TV distribui-los, mete-os às segundas às 7 da noite, às sextas, às 6 as pessoas a sair do trabalho não conseguem ver os jogos. Eu por acaso, vou falar nisto porque eu relato os jogos do Irmesinde com o meu companheiro aqui do painel, também está aqui à nossa beira, o Filipe. Nós relatámos os jogos do Irmesinde e nunca houve um jogo até agora que foi depois das 3 ou foi numa sexta almoçada. É o domingo, que é o dia da família, vão todos e nós temos comprovado que o estádio tem estado bem composto para um clube da Distrital. E famílias, E muitos famílias. pais, filhos que vão ver o Pais, futebol, filhos. exatamente. Porque nós estamos aqui a ver, talvez o Irmesinde tenha poucos adeptos. Por acaso, na Distrital, o Irmesinde é considerado um clube das multidões. É a realidade. O Irmesinde é considerado um clube que leva muitos adeptos e tem-se verificado isso. Mas
Contava uma história engraçada. José Maria Pedroto, antigo treinador do Futebol Clube Porto, célebre treinador do Futebol Clube Porto, que o Pinto da Costa, há uns tempos atrás, disse que Sérgio Conceição era parecido, e esta amizade de Sérgio Conceição e Pinto da Costa tem muito a dizer ainda vou falar mais daqui a bocado. O José Maria Pedroto, sabias que ele aos domingos ia ver os jogos do Irmesinda. Por isso, era um adepto do Irmesinda. Por acaso não sabia. José Maria. É um Isto grande foi uma entrevista foi uma entrevista da mulher dele, na altura, depois do falecimento dele, que José Maria Pedroto, enquanto treinava o Porto, vinha ver o Irmesinda. Era um grande jogador de futebol. O José Maria Pedroto foi um grande jogador de futebol e um grande treinador. Exatamente. Agora, passado para o insólito, gostava aqui de dar um insólito. Na semana passada foste tu, esta semana gostava de ser eu. Então, o meu insólito vai para Semedo, jogador do Vitória Futebol Clube, que ia passar férias à casa do Cristiano Ronaldo. Isto é verdade. Exatamente. Ele ia no avião, ia sentado a pensar que ia chegar lá, ia para o jacuzzi, ia passar grandes noites no spa. Isto é verdade. E então, ele chega, ia ao quarto, e ele estava preparado para ir para a piscina, e o Cristiano Ronaldo aparece lá com os calções e umas chuteiras. Eram umas sapatilhas de correr. Umas sapatilhas de correr. Umas sapatilhas de correr. Relembrado que Semedo e Ronaldo conheceram-se na formação do Sporting e desde então tornam-se quase melhores amigos. E depois ele chegou lá e o Ronaldo... Isto eram 2 da manhã. E o Ronaldo diz-lhe para ir correr. Basicamente, deve haver o Ronaldo, como sempre, a trabalhar no máximo, não há horas de descanso, correr e banho gelado e cama. Foi o melhor descanso que o Semedo teve na vida, basicamente. Isso é verdade, coitado de Semedo. Chegamos ao fim do nosso segundo programa. Não sei se desejas dizer alguma coisa, algum ponto final aos nossos ouvintes. Exatamente. Só de referir, antes de acabarmos o programa, referir ao insólito. Sei que o insólito desta semana era para ti, mas eu gosto de me meter aqui também no meio. E de referir aquela bizarra entrevista de Sérgio Conceição no final do jogo, a final perdida contra o o Sporting Clube de Braga, onde deu realmente os parabéns à equipa de Braga, temos que realçar isso, não teve mal perder, mas a entrevista que ele disse, a falar que no primeiro ano de Porto não teve dinheiro para reforços por causa do fair play financeiro, o segundo ano o campeonato foi ganho pelo Benfica de forma duvidosa, a questionar os árbitros, e o terceiro ano, que é o ano corrente, ele a falar que não há apoiança da direção da SAD, realmente. Sérgio Conceição parecia-me que queria mesmo a porta de saída no final deste jogo, basicamente. E parece-me que há ali conflito entre a SAD, que os adeptos do Porto já há muito tempo que reclamam de dinheiro ganho em contratações e transferências, que depois, e o Porto continua na alçada do fair play financeiro da UEFA, por isso onde é que vai parar esse dinheiro, basicamente? É isso que os adeptos do Porto se queixam. E parece que Sérgio Conceição também a questionar, a falar do fair play financeiro, a questionar o que é que se passa ali na SAD do Porto, basicamente, e com a direção de Pinto da Costa. Porque ele falou há 2 anos que o Benfica ganhou por causa da verdade esportiva, não foi? Da falta de verdade. Da falta da verdade esportiva. É que isto parece-me que é assim, e eu gostava que prestasse atenção ao que eu vou dizer, porque eu acho que isto é o que acontece em Portugal. Isto há muito tempo que diz que é 3 grandes. Isto não é 3 grandes, isto há os 2 grandes, porque o Sporting, pronto, é o que nós todos sabemos. Quando o Benfica ganha, para os adeptos do Porto, é que não há verdade esportiva. Quando o Porto ganha, para os adeptos do Benfica não há verdade esportiva. E vamos andar nisto a tirar as culpas uns aos outros, mas sempre que perdem os campeonatos. Isto acontece nos últimos 20, 30 anos. E basicamente, temos que ver, pronto, o Sporting tem andado sempre nos lugares de cima, segundo, terceiro, mas podemos dizer que o Boa Vista também é um grande. O Boa Vista, a última vez que ganhou o campeonato foi antes do Sporting, basicamente. O Sporting já não ganha um campeonato quase há 20 anos, basicamente, e a Liga está a 2 neste momento, e se queremos competitividade no futebol, a Liga tem que ser a 20. E o Boa Vista já desceu também, e podemos dizer também é um grande. Mas para terminar, gostava de desejar aos nossos ouvintes uma boa semana, e até para a semana. Até para a semana, e só quero deixar aqui um reparo aos nossos ouvintes. A Rádio Zona Z, nos Jogos em Casa com o Irmesinda, aqui com o meu amigo Gabriel, com o meu amigo Filipe, está sempre a relatar, e de referir a todos os irmesindenses que neste domingo, às 3 da tarde, Complexo Esportivo de Campanhã, no bairro Seco do Porto, Salgueiros contra a Irmesinda. Não vamos ter relato, mas a todas as pessoas que se interessem por ver o jogo, é um excelente jogo de futebol contra um Salgueiros que já teve nas primeiras, move muitos adeptos, e o Irmesinda também move muitos adeptos, por isso é um espetáculo de futebol que toda a gente deveria ver, e convido os ouvintes todos a irem. Domingo às 3 da tarde. Domingo às 3 da tarde, que é a hora ideal para se ter um jogo de futebol. Abraço e até para a semana. Abraço, até para a semana.